eu sou a Bibi. E nesse vídeo eu vou dar foco para ler livros no Kindle. Eu ganhei o meu Kindle Colorsoft o ano passado e eu queria usar mais. Apesar de eu ler vários livros no Kindle, normalmente eu leio 1 ou 2 livros por mês no Kindle e eu queria aumentar um pouco essa frequência, até porque o Kindle também é muito mais fácil de levar na mochila e tudo mais. Então eu queria usar mais, né? Basicamente. Eu pensei em escolher mais ou menos aí 5 livros que eu já tenho, né, no Kindle, pra poder ler. Então, vou tentar aqui escolher mais ou menos com vocês agora. Eu pensei em ler, na verdade eu já comecei a ler um que se chama A Fábrica, de Hiroko Oyamada. Eu li bem pouquinho, então não consigo falar muito deles pra vocês ainda. E aí eu pensei em ler esse Como Nascem os Fantasmas, que diz que é um terrorzinho. Eu queria ler Hamnet também, saiu o filme. Eu ouvi um monte de gente falando desse filme, falando do livro e falando o quanto é incrível. Então, eu acho que vai ser uma boa leitura, né, pra fazer. Eu tenho aqui também a trilogia dos Gêmeos, que falaram que é intenso. Não sei, talvez eu leia o primeiro da trilogia e aí eu ver se eu continuo. E aí de opção também eu tenho, que parece ser muito legal, As Mulheres Wayward, que também, se eu não me engano, é de bruxa. Não tenho certeza. Não sei direito a sinopse. Nossa, gente, tem muita coisa legal. Queria muito ler também Eu Nunca Conheci os Homens, O Menino que Desenhava Monstros, Uma Bruxa no Tempo. Não sei o que escolher. Bom, acho que eu vou continuar por enquanto com A Fábrica, que é o que eu já estou lendo. Deixa eu mostrar a capinha deles aqui no Kindle. Eu li 7% só. Mas aí eu vou atualizando vocês dos livros que eu tô lendo e tudo mais. E eu vou ler mais um pouco da Fábrica pra ir conversar com vocês sobre o livro, porque eu acho que eu ainda não tô assim... Tô entrando ainda no ambiente do livro, eu não sei muito o que dizer sobre, sabe? Enfim, eu vi esse livro de recomendação no Instagram de alguém. Eu não lembro de quem. Mas me pareceu muito interessante e eu gosto bastante de literatura asiática. Então, e o último livro que eu li no Kindle, que no caso foi ontem, é um livro asiático também. Um livro japonês de... Oxi, bora meu filho. Bugou o negócio. Não acredito. Vamos? Aí, voltou. Eu li ontem. Eu acabei lendo, assim, numa tacada só, porque ele é muito de boa de ler. É A Besta nas Sombras, do Edogawa Rampo. É um pseudônimo do autor, porque ele se inspirava bastante no Edgar Allan Poe. E aí é meio como os japoneses pronunciam Edgar Allan Poe. Eu provavelmente pronunciei o nome dele todo errado, tipo Edogawa Rampo. Mas achei muito legal. Eu dei 3 estrelas pro livro. Foi um livro bem fluido, bem fácil de ler. Eu gostei bastante da história, mas eu achei um pouco previsível o mistério que gira em torno da história. Então, por isso que eu dei 3 estrelas. Mas foi uma leitura muito boa. Enfim, né? Eu vou ler um pouco mais da Fábrica e aí eu venho falar com vocês. Depois de ter gravado a introdução desse vídeo, eu já tinha feito 2 atualizações sobre 2 livros diferentes, mas essas 2 atualizações, né, resolveram aí sair sem áudio. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou regravar essas atualizações hoje, e aí o segredinho nosso aqui é que eu vou fazer o quê? Eu vou gravar em diferentes ângulos pra gente fingir que foram em dias diferentes e não tudo no mesmo dia, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos voltar ao passado para eu poder falar dos livros que eu li. O primeiro livro que eu terminei no Kindle foi A Fábrica e eu achei assim meio mais ou menos. Não desgostei totalmente, mas eu também não gostei, vamos dizer assim. Achei nada demais. Aqui a gente tem como se fosse uma entidade, que essa fábrica é uma fábrica gigante, né? É um livro japonês, que é uma fábrica gigante no Japão. E as pessoas sonham em trabalhar na fábrica, sonham em estar na fábrica, mas ao mesmo tempo elas nem sabem o que a fábrica produz, sabe? Surge essa dúvida, o que a fábrica faz realmente?
E aí a gente acompanha 3 trabalhadores da fábrica, cada um num contrato de trabalho diferente. Então a gente tem vamos dizer assim, um contratado, né? Um CLT, um efetivo. A gente tem como que é o nome? Um provisório? Eu esqueci o termo agora. Não é provisório, eu acho que é tipo provisório. Enfim, se eu lembrar o termo, eu escrevo aí. E o terceiro tipo de trabalho é um terceirizado. E aí a gente acompanha um pouquinho aí do dia a dia do trabalho deles, o que eles têm que fazer, mas ao mesmo tempo os 3 acham meio sem sentido o trabalho que eles estão fazendo ali na fábrica e tipo, por que a fábrica está pagando a gente para fazer isso? Sabe, por que a fábrica faz isso? E vai surgindo essas dúvidas. É um livro bem curtinho. Vocês vão ver, na verdade, que todos os livros que eu estou lendo aqui para esse vídeo, eles são curtinhos, justamente porque o meu intuito é ler um pouco mais no Kindle. Enfim, esse foi o primeiro livro. Bom, vim atualizar aí o segundo livro, né? A segunda leitura feita no Kindle, que foi Como Nascem os Fantasmas. Eu não curti também muito esse livro, assim. Eu curti mais A Fábrica do que Como Nascem os Fantasmas. Eu tava gostando no início, tava bem interessante a premissa. E aí eu senti que no meio, sabe, parece que embolou tudo. E o final ficou assim, tá bom, mais ou menos, mas... É um livro de, sabe, menos de 200 páginas, mas pareciam muitas, porque era muito maçante ler. Eu tava cansada de ler, eu quase desisti, mas eu fui forte. Apesar de tudo isso, a história é interessante. A gente acompanha aí uma personagem, né, que é chamada Bibi. Gente, eu jurava que eu tinha desligado a TV. A gente acompanha uma personagem chamada Bibi. Ela é uma criança e ela mora com a avó, porque a mãe morreu bem nova. E a avó dela, ela é médium e ela deixa espíritos entrarem no corpo dela, esse tipo de coisa. Só que a Bibi nunca viu isso acontecendo. A avó esconde da neta. Só que um dia acaba acontecendo na frente da neta, ela vê e ela fica assustada, mas ao mesmo tempo ela acha aquilo, assim, incrível. E ela quer ser como a avó. Só que a avó fala pra ela que é muito perigoso e que não é algo que você quer, sabe, ter, né? Você não quer ter essa habilidade. Mas a Bibi é muito teimosa e ela faz coisas de propósito pra tentar, como eles falam, tipo, abrir a portinha pra deixar os espíritos entrarem. Enfim, e aí o livro vai, né, fluindo. Só que, como eu falei, é muito maçante. O meio do livro ali, pra mim, ficou um bololô, eu não gostei. E é isso, né? Foi a minha segunda leitura aí no Kindle. Bom, vim falar aí da terceira leitura, por algum motivo não carregou a foto do livro, peraí. Eu li o primeiro volume da trilogia dos Gêmeos e foi uma leitura muito legal. Esse realmente eu gostei. Vindo aí de 2 leituras que eu não curti tanto, esse aqui foi um respiro, vamos dizer assim. Conta a história de gêmeos, né? Por isso a trilogia dos Gêmeos. A mãe desses gêmeos deixa eles com a avó deles por conta da guerra. E só que eles nem conheciam a avó nem conhecia eles. A avó é conhecida ali na cidade como uma bruxa, sabe? Ela é uma pessoa ruim. E ela não tem também muito amor e carinho pelos netos, até porque a filha há anos não fala com ela. E aí do nada aparece na porta da casa dela e larga os netos dela lá. Ela coloca os meninos pra trabalhar, pra poder ajudá-la ali nas coisas da casa. E eles fazem de bom grado, assim. Mas os 2, dá pra ver que eles têm alguma coisa, assim. Eles não são crianças normais. E aí o Grande Caderno, na verdade, é escrito pelos próprios gêmeos. Como eu falei, eles são crianças meio atípicas. Então, eles vão escrevendo o dia a dia deles, mais ou menos, nesse Grande Caderno. Só que pra chegar no Grande Caderno, um escreve e o outro revisa. Se tiver ruim, eles jogam fora. Se tiver bom, vai entrar no Grande Caderno. Então é uma espécie, assim, de diário. São capítulos muito curtos, assim. Eu achei que foi muito dinâmico. Toda a história foi muito legal de ler. E eu já iniciei o segundo volume, porque o finalzinho, assim, fechou ali com uma questão que eu precisava saber já. Então eu já segui pro segundo volume. E aí logo, logo eu volto pra falar pra vocês. Eu sei que eu falei que eu ia ler 5 livros, mas não vai dar tempo, porque eu quero soltar esse vídeo amanhã.
E ainda falta um livro pra ler no Kindle. Mas eu li o 4º livro, que foi esse aqui, O Expresso de Tóquio. Eu achei ele bem legalzinho, assim, eu dei 3 estrelas. Aqui até diz se a Agatha Christie fosse japonesa. Eu achei bem interessante toda a questão da investigação aqui dentro, que eu não vou contar muito porque senão é spoiler. É um livro, assim, de menos de 200 páginas, então se eu der muita informação, tira a graça do livro. O livro tem bastante a ver com trens e horários de trens e também alguns horários de avião. O que me deixou meio confusa porque como são estações de trens com nomes em japonês, eu fiquei um pouco confusa, não tava conseguindo, assim, identificar direito o que tava acontecendo. Mas aí é culpa minha, não é culpa do livro. Foi muito legal, assim, acompanhar toda essa investigação, foi muito divertido. O livro meio que me fez querer investigar junto, sabe? Então parecia que eu tava junto com o detetive ali, investigando as coisas daquele caso. Foi, assim, muito legal, por isso que eu dei 3 estrelas. Foi um livro bom, mas nada extraordinário. Mas eu acho que valeu bastante a leitura. O 5º livro seria o 2º volume, né, da trilogia dos Gêmeos. Mas eu tô, assim, em 50% e esse vídeo vai ao ar amanhã. Pode até ser que eu termine, mas também não posso prometer nada, sabe? Então, eu não sei. Na verdade, eu estou em 40, tipo, acho que 43. Apesar do livro ser curto, eu não sei se eu vou passar o resto da noite só lendo, sabe? Então, eu acho que eu não vou terminar a tempo. E acontece, tá bom. Um fracassinho aí, mas tá tudo bem, a vida. Nem sempre a gente consegue fazer o que a gente quer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!